Nesta aula 3 de SMS estudaremos equipamentos de proteção individual e coletiva. Podem existir nos locais de trabalho condições que poderão ocasionar danos à saúde ou à integridade física do empregado. Estes riscos devem ser neutralizados ou eliminados por meio da utilização dos equipamentos de proteção que oferecem proteção coletiva, beneficiam a todos os empregados indistintamente. Proteção individual, protegem apenas a pessoa que utiliza o equipamento. Equipamento de proteção coletiva, o EPC, são os que, quando adotados, neutralizam o risco na própria fonte. As proteções em furadeiras, serras, prensas, os sistemas de isolamento de operações ruidosas, os exaustores de gases e vapores, as barreiras de proteção, aterramentos elétricos, os dispositivos de proteção em escalas, corredores, guindastes e esteiras transportadoras são exemplos de proteção coletivas. EPI, Equipamento de Proteção Individual. O equipamento de proteção individual é todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador e que possua certificado de aprovação, o chamado de CA. Obrigações do empregador. Fornecer ao empregado gratuitamente EPI adequado ao risco da atividade, que seja aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Treinar o trabalhador sobre o uso adequado do equipamento. Tornar obrigatório o uso do EPI. Substituí-lo imediatamente quando o mesmo estiver danificado ou for extraviado. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Informar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade verificada no mesmo. Primeiro, utilizá-lo apenas para a finalidade a que ele se destina. 2. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 3. Informar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. Seleção do EPI. A seleção deve ser feita por pessoal competente, conhecedor não só dos equipamentos, como também das condições em que o trabalho é executado. É preciso conhecer as características, qualidades técnicas e, principalmente, o grau de proteção que o equipamento deverá proporcionar. Pode-se classificar os equipamentos de proteção individual agrupando segundo a parte do corpo que devem proteger. Proteção da cabeça. O capacete. Ele protege de impacto o objeto que cai ou é projetado e de impacto contra o objeto imóvel e somente estará completo em condições adequadas de uso se composto de casco. É o capacete propriamente dito, carneira, armação plástica semielástica que separa o casco do couro cabeludo e tem a finalidade de absorver a energia do impacto. Jugular. Presta-se a fixação do capacete à cabeça. O capacete de Celeron se presta também à proteção contra a radiação térmica. Proteção dos olhos. Óculos de segurança. Protegem os olhos de impactos de materiais projetados e de impacto contra objetos imóveis. Os óculos de segurança são, comprovadamente, muito eficazes quanto à proteção contra impactos. Para a proteção contra aerodispersões, existem os óculos de ampla visão, que envolve totalmente a região ocular, onde se somamos riscos de impacto e intensa presença de aerodispersões, a efetiva proteção dos olhos se obtém com o uso dos EPI, óculos de segurança e óculos de ampla visão ao mesmo tempo. Proteção facial. Protetor facial. Protege todo o rosto de impacto de materiais projetados e de calor radiante, podendo ser acoplado ao capacete.
É articulado e tem perfil côncavo e tamanho e altura que permite cobrir todo o rosto, sem tocá-lo, sendo construído em acrílico, alumínio ou tela de aço inox. Proteção das laterais e parte posterior da cabeça. Protege as laterais e a parte posterior da cabeça de projeção de fagulhas, poeiras e similares. Para uso em ambiente de alta temperatura, o capuz é equipado com filtro de luz, permitindo proteção também contra queimaduras. As máscaras, elas protegem as vias respiratórias contra gases tóxicos, asfixiantes e contra aerodispersóides. Elas protegem não somente de envenenamento e asfixias, mas também da inalação de substâncias que provocam doenças ocupacionais, como por exemplo a siderose, o silicone, entre outras. Existem vários tipos de máscara, cada um para sua aplicação específica, com ou sem alimentação de ar respirável. Proteção de membros superiores. São eles protetores de punho, mangas e mangotes. Protegem o braço, inclusive o punho, contra impactos cortantes e perfurantes, queimaduras, choques elétricos, abrasão e radiações ionizantes e não ionizantes. Luvas. Elas protegem os dedos e as mãos de ferimentos cortantes e perfurantes, de calor, choques elétricos, abrasão e radiações ionizantes. Proteção auditiva. Protetor auricular. Diminui a intensidade da pressão sonora exercida pelo ruído contra o aparelho auditivo. Existem dois tipos básicos. Tipo plug, que é introduzido no canal auditivo. Tipo concha, que cobre todo o aparelho auditivo e protege também o sistema auxiliar de audição. O protetor auricular não anula o som, mas reduz o ruído a níveis compatíveis com a saúde auditiva. Isso significa que, mesmo usando o protetor auricular, ouve-se o som mais o ruído, sem que este afete o usuário. Proteção do tronco. O paletó. Ele protege troncos e braços de queimaduras, perfurações, projeções de materiais particulados e de abração, calor radiante e de frio. Avental. Protege o tronco frontalmente e parte dos membros inferiores. Alguns modelos protegem também os membros superiores contra queimaduras, calor radiante, perfurações, projeção de materiais particulados, ambos permitindo uma boa mobilidade ao usuário. Luva química. Creme que protege a pele, membros superiores contra a ação dos solventes, lubrificantes e outros produtos agressivos. Proteção dos membros inferiores. Calçado de segurança. Protege os pés contra impactos de objetos que caem ou são projetados, impactos contra objetos imóveis e contra perfurações. Por norma, somente é de segurança o calçado que possui biqueira de aço para a proteção dos dedos. Perneiras. Protegem a perna contra projeções de aparas, fagulhas, limalhas e etc. Principalmente de materiais quentes. Proteção global contra quedas. Cinto de segurança. Cinturões anti-quedas que protegem o homem nas atividades exercidas em locais com altura igual ou superior a 2 metros, composto de cinturão, propriamente dito, e de talabarte, extensão de corda, com que se fixa o cinturão à estrutura firme. Todos sabemos que o número de acidentes na indústria da construção ainda é muito grande no país. Os fatos estão aí para comprovar esta constatação. Da mesma maneira, sabemos que é possível reverter esta realidade nos canteiros de obra, entre outras medidas, através do uso de equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, e de proteção individual, os EPIs.
Se os EPCs garantem uma segurança maior ao trabalhador, os EPIs têm o papel de complementar essa proteção. Seu uso também é fundamental. Os EPIs são extremamente importantes como complementação das medidas coletivas já implantadas ou em implantação. Ele vem aumentar ainda mais a segurança do trabalhador em suas atividades. Qual a importância para você de usar os equipamentos de segurança? A questão de segurança é muito importante, né? Você evita acidente, isso aqui nos olhos, né? A questão da audição também. E o avental que protege bastante. Eu acho que é uma necessidade de nós todos usar o equipamento de segurança, que é o capacete, a luva. O capacete e a luva é a segurança. A modo, não trabalha aqui, não machuca as mãos. E aqui, para não vai pedaço no olho, né? Infelizmente, os próprios trabalhadores resistem muitas vezes ao uso dos equipamentos de proteção individual. E como vimos, as razões são as mais diversas: desconforto, desconhecimento, falta de orientação, equipamentos inadequados ou velhos e até mesmo o machismo. Resistem, mas se faz um trabalho de convencimento, mostrando que é necessário o uso, porque o uso de um EPI pode salvar a vida de uma pessoa. É extremamente importante a conscientização, treinamento dos trabalhadores na utilização dos equipamentos de proteção individual. Os trabalhadores devem ser orientados, treinados e saber por que está utilizando o equipamento e qual será a proteção desses equipamentos nas suas atividades. O uso do EPI não é uma opção do trabalhador, assim como seu fornecimento não é uma opção do patrão. De acordo com a norma regulamentadora número 6 da Portaria 3214/78, é obrigação do patrão fornecer gratuitamente o EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. É obrigação do empregado usar o EPI fornecido pela empresa com a finalidade a que se destina. O empregador deve fornecer o equipamento de proteção individual graciosamente e o empregado cabe usar, zelar e manter sob sua guarda. O trabalhador traz o EPI desgastado, já sem condições de uso, ao setor de segurança do trabalho, que troca no mesmo instante por um EPI novo. Igualmente, com o custo desse EPI por conta do empregador. Para facilitar, dividimos os EPIs em grupos, conforme a parte do corpo a ser protegida. Cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. O uso do capacete de segurança é mais indicado quando houver risco de queda de materiais sobre a cabeça, ou seja, seu uso é obrigatório em todo canteiro de obra. Existem diversos tipos de óculos de segurança para a proteção dos olhos do trabalhador. O óculos de proteção contra impacto deve ser usado quando houver risco de projeção de partículas. Já o óculos de segurança panorâmico, que proporciona uma ampla visão, deve ser utilizado no manuseio de produtos químicos, jateamento, pintura ou lixamento. Existe ainda os óculos de lentes filtrantes, que deve ser usado por quem trabalha com solda de maçarico. Os trabalhadores dispõem ainda de outros equipamentos para a proteção do rosto. Os trabalhadores que utilizam a solda ou arco elétrico devem usar a máscara para soldador. Já os que trabalham em áreas onde há presença de poeiras, a ponto de causar desconforto ou doenças, devem usar uma máscara adequada. Existem ainda os trabalhadores que, durante sua atividade, correm o risco de terem partículas projetadas contra o rosto. Eles devem usar o protetor facial. Muitas vezes o trabalhador é submetido a níveis de ruído muito altos. Para sua proteção, ele deve usar um protetor auricular. Para proteger o tronco dos trabalhadores que executam serviços de soldagem, manipulam peças com rebarbas e necessitam de proteção contra fagulhas incandescentes e peças cortantes, respectivamente, é indicado o uso do avental de raspa. Para proteger os braços desses mesmos trabalhadores que executam serviços de soldagem e manipulam peças com rebarbas, deve ser usado o mangote de raspa. Existe uma série de luvas, cada uma indicada para um tipo de atividade. Na construção, as mais usadas são
luvas de raspa para os serviços de soldagem, corte a quente, carregamento manual e todos aqueles que oferecem riscos de corte ao usuário, luvas de PVC com forro e punho de medidas diversas para manipulação de produtos químicos, ácidos, graxas, óleos, cimento, cal e detergentes. Luvas especiais para serviços de eletricidade. A perneira de raspa deve ser usada em serviços de soldagem. Já as botas de PVC são indicadas para trabalhos em locais úmidos. Os calçados de segurança com biqueira devem ser usados por funcionários que manipulam materiais ou peças pesadas. Muitas vezes é indicado ainda que o solado dos calçados tenha uma palmilha de aço para proteger os pés de objetos perfurantes. O exemplo que nós poderemos dar é a utilização de trabalhos em alturas, responsáveis pelo maior número de acidentes do trabalho na indústria da construção. Um colega, isso aconteceu lá em Tucuruí, numa usina, que era uma líder elétrica, a gente estava fazendo uma barragem. E ele, por causa de um cinto de segurança, infelizmente ele perdeu a vida dele. Ele caiu de um pilar e, infelizmente, ele estava sem um cinto, morreu. Eu estava desmontando mal o colega, mas eu estava amarrado com cinto, com tudo, mas só que a corda era longa. Aí, na hora que eu fui desmontar o bandejão, que era tipo cantoneira, que eu já parafusei, a placa desceu. Desceu, desci atrás. Era no 6º andar, fiquei no 3º andar. Se eu não estou amarrado, eu não estava contando a história aqui hoje. Esse cinto, que é para evitar, num eventual acidente, ele cair junto com a máquina, porque a própria norma pede que essa corda de segurança, essa linha de vida, seja fixada num ponto diferente aonde o andaime está sendo fixado. Apesar de termos um andaime com o guarda-corpo, rodapé, feito adequadamente dentro das normas, nós teremos como complementação obrigatória a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com trava-queda. O EPI é uma medida complementar de segurança nas atividades da indústria da construção ou em qualquer atividade de trabalho. Nunca poderá ser substituído a proteção coletiva pelos EPI. Nós acabamos de ver que é possível reduzir o número de acidentes na indústria da construção. E vimos também que os EPCs nunca poderão ser substituídos pelos EPIs ou vice-versa. Na verdade, os dois se complementam. Os trabalhadores e empregadores do setor precisam estar conscientes de que correr riscos é desnecessário. O importante é trabalhar em um ambiente seguro, onde todas as medidas preventivas sejam tomadas. Para isso, é fundamental que a indústria da construção opte por uma gestão administrativa e organizacional que privilegie a segurança e a saúde do trabalhador. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.